pessoal, eu sou Paulo Costa Lima, compositor e teórico da música. Estou aqui para conversar um pouco sobre criatividade, que para mim é um caminho. A criatividade é filha da criação, vamos dizer assim, né? E a criação depende de quê? De escolhas. Para criar música é preciso escolher entre esse e aquele som. Para o artista visual escolhe entre cores, entre formas. O poeta escolhe palavras, entonações, silêncios, também o músico. Portanto, criatividade, filha da criação, a criação que depende de escolhas, e as escolhas dependem de quê? De liberdade. Eu preciso ter liberdade para escolher entre isso ou aquilo, entre definir o que eu quero escolher. Então, a criatividade é um caminho que vai bater lá na liberdade, que depende da liberdade de pensamento. E música, os criadores de música, portanto a criação, eles inventam mundos sonoros, né? Inventam mundos sonoros, e desses mundos sonoros é possível olhar os outros mundos, construir uma interpretação. Portanto, criar música é interpretar. Olha aquele caso que eu já comentei anteriormente, de Seguro Chan com a Quinta Sinfonia. Opa, e agora? E ninguém tinha percebido que Seguro Chan é uma variação, digamos assim, da Quinta Sinfonia. Então, o mundo inventado pela Quinta Sinfonia permite essas variações. O mundo inventado pelo pagode do compadre Washington permite essas interpretações. Esses dois mundos se entrelaçam, e esse entrelaçamento passa aí por baixo, que ninguém percebe, como se, e é verdade, a música trabalhasse com associações livres, associações sobredeterminadas, mais ou menos sobredeterminadas, né? Então, o papel do crítico é um papel de criação também, porque ele depende da criação, ele depende dessas conexões que vão sendo feitas, ele depende desse jogo de invenção de mundos, da possibilidade de conectar mundos e de conectar interpretações, né? Então, será que o compadre Washington, ao fazer isso, provavelmente por causa daquela propaganda da lâmpada, a primeira faz tchan, a segunda faz tchan, 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 que é a primeira vez que a palavra tchan entra nessa dimensão de cultura de massa, né? E isso deve ter ficado no ouvido do compositor. Então, tchan, 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 vem daí, mas veio para a música toda, né? O ritmo está aqui. Mas será que o compadre Washington viu que na Quinta Sinfonia havia um pagode em potencial? Havia essa excitação rítmica que ele transforma em pagode? Né? É claro que lá tem uma excitação rítmica. Será que o compadre Washington está fazendo uma arrelia com essa identidade culta, de alta costura, como eu brinco, né? Uma versão esculhambativa, porque o Brasil, a cultura brasileira meio que existe entre esses dois grandes polos, da saudade e da esculhambação. Será que o compadre Washington, então, psicografou esse pagode que estava lá dentro de Beethoven, e ao fazer isso também psicografou conteúdos subjacentes de natureza sexual? Ora, isso é a crista da onda em teoria da música. Ver o que tradicionalmente se chamava de música absoluta e perceber que há discursos embutidos nessa música absoluta das sinfonias, dos quartetos, e que esses discursos podem ter conotações sexuais. Isso é crista da onda lá, mas está no pagode do compadre Washington. Como é que pode uma coisa dessa, meu irmão? Então, essa criação de mundos, essa invenção de mundos que leva a interpretações, né? Quem cria o mundo interpreta todos os outros mundos, e leva a esse diálogo entre interpretações, também leva à construção de identidade, porque quem cria algo acaba permitindo que esse algo crie-se. Quando um designer
desenha algo, aquele desenho vai escrito lá dentro dele. Portanto, criação e criatividade acabam batendo nisso, em jogo de identidades, né? Então, a invenção de mundos, a interpretação e o jogo de identidade, essas três coisas estão aí todas misturadas, né? Quando a gente, por exemplo, acompanha o caso de Água Mineral, né? Água Mineral é um sucesso enorme do carnaval, tem aquele ritmo que não sai do ouvido da gente. E tem aquele falador, né, que grita para a plateia: já bebeu água? Não, quer água? E aí vem a música. Então tem uma espécie de happening, né, que é uma técnica, por um lado, moderna do espetáculo moderno, por outro é ancestral, é o responsorial africano, né? Já bebeu? Não, você... O público se sente parte disso, e aí vem essa celebridade do carnaval, que é Carlinhos Brown, cantando isso. E qual não é a nossa surpresa quando a gente toca, por exemplo, vou tocar aqui esse hino. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. E agora, água mineral do Candeal, você vai ficar legal. Ou seja, dentro de Água Mineral tem o hino, glória, glória, aleluia, né? Eu não estou falando que isso não tem nada a ver com cópia, com plágio, são diálogos, intertextualidades, vamos dizer assim, né? Então, Água Mineral do glória, glória, aleluia, muito parecido, né? Então, lá dentro, por baixo da consciência, do que as pessoas percebem, tem um discurso de um hino. E a Água Mineral é, na verdade, um discurso pregando esses valores da água, os valores culturais da água do Candeal. Isso, como metáfora, é a água da cultura africana, é a água do ritmo, a água ritmo do Candeal, que Carlinhos Brown. E tem essa coisa maravilhosa desse jogo de identidade, porque a celebridade do carnaval que está no palco está falando do vendedor de água mineral. E as duas identidades se misturam, viram uma coisa só, né? Porque ele está cantando o pregão da venda da água mineral. E ele já foi, Carlinhos Brown já foi vendedor de picolé, então ele tem toda a legitimidade do mundo para fazer esse jogo. E a música, e portanto tem essa tintura de hino, de pregação, vai muito bem nessa música. Olha o vendedor da água mineral, né? Eu sou a celebridade, eu sou ele sou eu. E a salvação é a água ritmo do Candeal, né? Portanto, identidades, né? Jogo de identidades nessa criação de mundos, né? Isso também está presente, por exemplo, quando eu mostro que a gente pode cantar esse hino da França, né? De la patrie, de um povo heróico, brado retumbante. E também poderia cantar o contrário. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas, les jours de gloire est arrivé. Porque os dois hinos dependem dessa estrutura aqui, né? Essa estrutura, esse arpejo ascendente é que segura os dois hinos. É claro que isso tem razões culturais e históricas enormes, né? O Rio de Janeiro pululava de discursos em prol da França no começo do século XIX. E o hino, a música do hino brasileiro foi escrita, na verdade, para a partida de Dom Pedro I, quando Dom Pedro I foi embora, e havia um movimento de insatisfação. Então aquilo foi comemorado como se fosse lá uma libertação, evocando a Revolução Francesa, né? Portanto tem tudo a ver. Mas o autor pensou nisso? Não, creio que não. Mas está aí nessas estruturas que controlam a atividade música, está aí na tecelagem das atividades, né? Das identidades, identidade Brasil e identidade França. Pois é, onde é que vai esse discurso que começa lembrando que a criatividade é filho da criação, a criação depende de escolhas, e as escolhas dependem da liberdade de pensamento, a liberdade para fazer e definir quais são as escolhas, né? Um discurso que também nos lembra que criar
envolve inventar mundos, né? Mundos de significação. Essa invenção de mundos cria uma perspectiva de interpretação do mundo. Então, uma obra traz uma certa forma de olhar para tudo que está em volta. E também coloca um jogo de identidades, né? Porque ao criar, o Criador também está sendo criado. Agora, isso tudo aparece quando a gente faz simplesmente perguntas a canções ou a obras de arte. Como é que você constrói suas expressividades? Por exemplo, a canção Construção, de Chico Buarque, que é um verdadeiro marco, né, da cultura, da música popular brasileira, da cultura brasileira, né, década de 70. Como é que ela constrói expressividade, como é que ela lida com os afetos que ela própria desencadeia, né? E aí a gente pode perguntar, embora existam várias respostas poéticas, por que escolhe proparoxítonas? Qual o papel das proparoxítonas, aquelas que acabam cada verso da canção? Amor daquela vez como se fosse a última, né? Todos os versos, e vai haver uma espécie de ciranda dessas proparoxítonas. A gente pode buscar uma resposta musical para isso. O gesto onde essa proparoxítona está inserida é um gesto rítmico, né? E reparem que o lugar do acento, da acentuação da palavra, é a chegada desse gesto. Amor daquela vez como se fosse a última. Essa última vai acontecer fora do tempo e vai ficar um pouco assim no ar flutuando, né? Então, é como se a cada verso houvesse essa espécie de deslize, esse tropeço, ou esse mergulho, né? Mas que mergulho é esse? A que alude? Ora, alude ao grande mergulho do trabalhador, desse trabalhador anônimo que cai da construção, no final, lá no centro da canção, né? No final da narrativa. Portanto, cada verso já anuncia o que vai acontecer. E a gente descobre isso, vamos dizer assim, arrumação dos afetos a partir da análise do gesto micro, né? E, portanto, a gente descobre também que a canção é toda muito bem pensada e é toda organizada como se fosse a centralidade, fosse um valor essencial, né? Tudo aponta para esse gesto central, né? Desse valor da centralidade, a gente pode passar para um outro valor que está na canção, que é uma espécie de valor épico, né? O épico que está no trabalhador que levanta essas construções, tijolo por tijolo, num desenho mágico, portanto, esse prédio que sobe, e a épica da própria poética, né? A construção se refere tanto ao prédio quanto à experiência artística, essa poesia, música que deu trabalho para fazer com esse nível de qualidade, né? Portanto, a dimensão épica é a do trabalhador e, portanto, os desafios do trabalhador e também do compositor de dizer a essa sociedade que não enxerga que essa pessoa é importante, né? Que cai, que se espatifa lá no meio do chão no sábado, atrapalhando o tráfego, faz parte dessa época, principalmente numa época de ditadura, dizer isso para a sociedade: olha, isso não está funcionando, né? Isso nos leva para um terceiro valor, desses três valores que se enroscam na canção, que é esse valor da utopia, né? Que é esse abrir de olhos da sociedade, e aí vem essa canção que foi anexada ao final, né? O Deus lhe pague. E tem uma coisa muito interessante também no microgesto, que eu poderia cantar esse microgesto como se fosse um canto gregoriano. Victime Pasquales laudes, imolem Christi. O cântico gregoriano da Páscoa, né, da vítima da Páscoa. Então repare que criatividade. Chico pega, sabendo ou não, algo que remete ao canto gregoriano, a melodia, e bota o ritmo de samba. Então, samba com gregoriano, sussurrando no ouvido da gente esse toque de utopia. Olha,
essa invisibilidade do trabalhador não pode ser assim. E isso conduz à queda, à morte, à tragédia, mas também ao Deus lhe pague, onde essa voz, pela primeira vez, aparece a voz do personagem trabalhador dizendo: por esse pão para comer, por esse chão para dormir. Quer dizer, o morto fala, né? E diz: Deus lhe pague, né? Nessa resolução, uma resolução para um acorde maior, um grande finale. Portanto, a soma disso tudo é o quê? Olha, que na forma de construção está lá a paixão. Eu não estou dizendo que é um discurso religioso, nem que Chico é religioso, mas que a forma alude, assim como em outros momentos da obra de Chico, o cálice da crucificação, aqui a forma que a gente vivencia sem nem saber é da paixão, ou seja, um personagem que a gente vive os últimos momentos da vida de um personagem que diz algo, que revela algo sobre a sociedade, né? Portanto, está aí a criatividade que leva para as escolhas, que leva para a criação, para a liberdade. No final das contas, para quê? Para a liberdade de pensamento. Não pode ver a criatividade desejável sem democracia.